Capítulo 22, no versículo 37, perguntaram para Jesus: qual é o maior mandamento? Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Palavra da salvação. Quando a gente escuta isso aqui, a gente observa a delicadeza de Jesus, não é? Quando Jesus fala, qual é o primeiro mandamento? Ele fala: amarás. Observa o tempo verbal que Jesus usa. Ele não fala: você tem que amar, você é obrigado a, ame agora. Falou? Amarás. Um dia. Amarás. Olha a delicadeza. Porque o amor não pode ser obrigado. Amor é dom. Ninguém pode obrigar o outro a te amar. Imagina Deus que nos criou por amor, para viver no amor, vai nos obrigar a amá-lo? Ele não precisa de escravo, não. Precisa de gente livre. Você tem que fazer opção por ele. Mas preste atenção. Qual é o maior anseio de todos nós, de toda a sociedade, de todo mundo? É buscar o quê? Para falar, aqui não é prova, não é jogo de acerto, não é nota. Nós estamos conversando, somos irmãos. O que o ser humano mais busca no mundo? É ser feliz. Quantos de nós associamos felicidade com Deus? Pouca gente. A gente acha que Deus é aquele, fala assim: ai meu Deus, para andar com Deus tem um monte de regra, um monte de norma, ele tira tudo que é bom. Ele fala: isso não pode, mas é tão agradável, fala: não pode. Então a gente resume Deus muitas vezes em aquele que tem um monte de regra, um monte de proibição, um monte de sofrimento. Como é que eu vou amar ele acima de todas as coisas? Vou depois. Então a gente vai deixando Deus para depois. A gente não associa Deus ao sumo bem. A gente não associa que Deus é aquele que quer a nossa felicidade, o nosso bem. Então, como é que eu escuto Jesus falando: amarás? Eu falo: como é que eu vou amar um desconhecido? Como é que eu vou amar alguém que eu tenho um monte de restrição? Alguém que eu carrego um monte de imagem dele? Um Deus que tudo que me acontece eu falo: a culpa é de Deus. Nunca pedi opinião antes, mas quando aconteceu, a culpa foi dele que não deu certo. Eu não pedi opinião para saber se ia dar certo, não. Mas a culpa já é dele. Quando você vê alguém, família perder alguém, qual é a primeira coisa que o povo fala? Por que Deus fez isso comigo? Então, como é que, se nós carregamos toda essa imagem, nós podemos amar Deus acima de todas as coisas? Porque quando eu falo em amar, quando Jesus falava amar a Deus, isso não está... O que significa isso, amar a Deus? Não estou falando de um sentimento vazio, de emoção, de ritos, não. É uma relação com uma pessoa viva. É aprender a confiar e entender que eu tenho um Pai. Aprender a entregar e viver a minha vida a partir de um centro. Aonde que eu coloco a minha vida centrada? Ele, no meu Pai, em Deus. Ele é o meu Senhor. Ele é Deus. Então, a minha vida é centrada a partir dele. Então, eu tenho que estabelecer essa relação de confiança para poder amá-lo acima de todas as coisas. Para poder conhecê-lo. E viver como um filho em relação a um pai. Nós não vivemos desse jeito. Por isso que a gente vive tão infeliz. A gente não acredita no fundo da alma que Deus só quer o melhor. Presta atenção. Se acreditássemos tudo que nos acontecesse, inclusive de ruim, falaríamos o quê? Deus me deu, Deus levou. Deus quis dessa forma, louvado seja o nome do meu Deus. Mas a gente já começa a brigar. Eu não merecia isso, por que ele fez isso comigo? Eu pedi tanto, rezei tanto, fiz aquela novena, fiz tudo direitinho, assisti missa e Deus não me escutou. Não é assim? Então Jesus fala: um dia vocês irão amá-lo. Um dia. E ele fala: vocês vão amá-lo com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Quando Jesus fala que a gente vai amar a Deus com todo o nosso coração, é porque nós vamos amar Jesus a partir de onde eu estou. Vocês imaginam se
se vai precisar, ou se a gente vai conseguir ser perfeito para começar a amar a Deus. Não vai amar nunca. Então eu tenho que amar a Deus a partir da minha miséria. Eu amo a Deus com todo o meu coração, com tudo que há dentro dele, com a luz e com a sombra. Com o que tem de bom, com o que tem de ruim. Eu entrego tudo, eu falo, Senhor, eu te amo a partir de onde eu estou, caído em pecado, atolado, desanimado, descrente, sofrendo, daqui eu quero te amar. Porque o dia que a gente fizer isso, ele virá. Aí ele vai começar a fazer morada em nós. Sabe quando a nossa casa está desordenada? Já tentou fazer uma faxina ou tentar mudar a casa inteira? Pintando a casa por, né, de perna para o ar, tirou cortina, tirou tapete. Sabe quando você tira tudo? Mais ou menos assim. Quando você está com a sua vida dessa forma, toda virada do avesso, permite que ele entre. Porque se ele entrar, ele vai ordenar a sua vida do jeito que ele sabe que é melhor. E aí ele ordena, ele vai ordenar, ele vai organizar, e nós vamos poder começar a viver a partir dele. Então, por isso essa delicadeza de Jesus de falar, amarás. Você ainda não ama, mas por enquanto a gente pode falar com ele, eu te amo, Senhor, do meu coração, com a minha miséria, com o que eu sou capaz de amar a partir daqui, tão imperfeito, tão mais ou menos. E às vezes a gente ama a Deus de uma forma interesseira. A gente ama a Deus porque eu vou ter benefício de amá-lo. Eu amo a Deus porque depois, naquela hora que eu precisar, eu vou falar com ele, eu tenho que bem que tu cuidava disso, te amava. Então, a gente ainda não ama amar a Deus simplesmente por amar. Não um amor de medo. Deus Pai fala para Catarina de Siena que nós temos que caminhar na evolução do amor. E que muitas vezes a gente o ama porque a gente tem medo de castigo. Muitas vezes a gente ama, é um amor servil, um amor de castigo. Mas nós temos que caminhar para ter um amor a Deus de filho. Um amor desprendido, um amor de uma relação diferente. Então, porque eu tenho a consciência que eu vim dele, que eu fui criada por ele, como é que eu organizo a minha vida a partir daí? Pelo menos com gratidão. Porque fui criada, podia não existir. Mas ele me criou, então eu tenho a vida na gratidão. E posso caminhar dessa forma, que é um jeito melhor. Vou conduzir a minha vida de um outro jeito. Então a gente precisa também caminhar nisso. Santa Teresinha do Menino Jesus falava, mesmo que não exista nada, não exista céu, não exista paraíso, não exista nada, que eu não tenha nem veja, eu sempre te amarei, simplesmente porque o Senhor é o que é. Porque o Senhor é meu Deus, é o meu Pai. Então eu te amo simplesmente por isso. Mas não porque os nossos amores, assim, eu te amo para, ou com o objetivo de. A gente tem que caminhar também no amor ao nosso Deus. Por isso Jesus fala, amarás. Mas a gente não pensa nisso, né? Amarás. Quer dizer, um dia vocês poderão conseguir amá-lo com toda a sua alma, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Um dia. Porque, meus queridos irmãos, não há um jeito de progredir no amor se a gente não cultivá-lo. Quando nasce uma criança numa casa, se a gente tiver muita honestidade, diferente da mãe que gerou, o pai, e muitas vezes a mãe, porque por muitas coisas, olha para aquela criança como um estranho e fala, gente, esse menino chegou, mudou a casa do avesso, eu ainda não amo. Não ama mesmo, não, pois nem falou nada ainda. Não construiu nada, o amor era uma relação de construção. Eu não construí nada, esse menino só mudou tudo, virou a casa do avesso. Virou a casa do avesso. Mudou o corpo da minha mulher, me roubou o sono, tirou tudo. Minha casa foi invadida por um tanto de gente. Nem sei se era isso mesmo que eu queria. Mas o amor, ele é construído. Vocês imaginam uma relação com Deus? Como é que eu vou amar alguém desconhecido? Alguém que, na verdade, eu tenho medo. Alguém que, na verdade, eu não tenho santo temor, mas eu tenho medo de ser castigado. Alguém que, para mim, está sempre tão distante, está tão longe. Alguém que colocou a gente aqui para sofrer e está de longe olhando o que a gente vai acontecer conosco. Quantos carregam essa imagem? Quantos carregam a imagem de Deus juiz? Do Deus da troca? Né? Semana Santa é hora, né? Quaresma é hora da gente começar a ver. Não é? Os jejuns. Então, eu vou ficar sem comer carne um mês, para Deus me dar. Fala, não, você dá carne para alguém que não tem oportunidade de comer, porque para Deus fez qual a diferença? Nenhuma. Né? Então, aprender, eu vou parar de fumar, que bom para você, desintoxica um pouco. Vou parar de beber, bom para o seu fígado, vai agradecer. Mas não para ele.
Nós temos que começar a tomar uma outra consciência que a nossa relação é com uma pessoa, com alguém que nos ama, que nos criou e é o nosso Pai. Então, por isso, amarás. Mas quando Deus, se a gente permitir, né, que Ele venha até nós, comece a ordenar a nossa vida, Ele poderá nos conceder uma graça, que é de amar o irmão. Amar o irmão como a nós mesmos. Jesus só acrescentou esse detalhe. Amar como a nós mesmos. Então, qual é a atitude que se espera de cada um de nós que se diz cristão? Ter uma atitude somente de amor pela vida. Amor em direção ao Pai, um amor, viver em amor por Ele e amor com o irmão. Filó, mas é claro que você não vai ter a mesma atitude de amor que você tem com a sua esposa com alguém que você encontrou na rua. Claro que não. Mas eu tenho uma medida de que eu só quero o bem e fazer o bem para aquele que eu acabei de encontrar, mesmo que ele seja um desconhecido. Isso é uma atitude de amor. Eu vou querer fazer pelo outro o que eu gostaria que fizessem comigo. Essa é a lei. É cuidar do outro. Mas esse é um dom que Deus tem que nos dar. Porque se Ele não nos der, nós vamos ser centrados pelo profundo egoísmo. E o amor próprio, que é o amor próprio desordenado, não é? Onde eu amo a mim, não o outro. Eu penso, essa relação, o que eu vou fazer, beneficia o que é a mim e não o outro. Não é? Então a gente vai pensar sempre a partir daí. Não é esse o convite, não é essa a proposta. Porque, na verdade, a caminhada para voltar para casa é um aprendizado de amor. E tudo que a gente quiser fazer para Deus, eu quero amar a Deus, como é que eu faço? Ame aquele que Ele colocou do seu lado. Filó, mas é porque ele é chato demais, mas é assim mesmo nós vamos treinar. Está achando que amar é facinho? Você já me olhou com essa carinha, com coisa. Ela não sabe o que ela está falando. Eu sei, é duro. Tem hora que fala, só tem certeza? Ele fala assim mesmo. Você não quer treinar, não quer ir para o céu? É assim. Vamos aprender a amar. Por que o amor é a maior força de cura que existe no mundo? Por que vocês acham? Que o amor cura, que o amor levanta alguém, que o amor dá força para alguém. Observe alguém quando se apaixona, quando se namora, quando está apaixonado. É até uma força vital que você fala, não, é para trabalhar 15, 30 horas sem cansar. Ainda dança, né? Dança, pulando, dançando coraçãozinho, coraçãozinho. Estou falando mentira? Estou não. A pessoa está encantada, enamorada, é uma força que a pessoa está cansada. Imagina, nem cansou ainda, porque ama. A mãe está morta de cansaço, o menino chora de madrugada. Ela levanta, o menino ri para ela, acabou o cansaço naquela hora. Ela dormiu meia hora. É o amor, é uma coisa alucinada. Por que o amor é essa força louca? Porque esse amor, ele só flui de uma única fonte. Qual é? Deus, porque Ele é amor. Então, hoje, eu estava conversando com a Ziza no telefone, a gente estava conversando, eu falei com ela, Ziza, por que o laço de amor, por que o amor, ele não rompe com a morte? O amor é a única coisa que não acaba. Como é que uma mãe, quando enterra um filho, quando um filho enterra um pai e uma mãe, quando você enterra um amor na sua vida, não é a morte que vai fazer você deixar de amá-lo, ou de amá-la, nunca você vai deixar de amar. Porque o amor, ele é eterno, é a única coisa eterna. Por que ele é eterno? Porque o amor é Deus, e Deus é eterno. Não tem jeito de acabar. Então, por que quando a gente ama aqui, de verdade, não é amor mais ou menos não, ama de verdade, é essa força que te ressuscita alguém? Porque vem dele, flui dele. Só ele é fonte de amor. Nós somos uma coisa meio maquiada, mais ou menos. A gente gosta, mais ou menos, se aquilo tiver interesse. Eu estou falando que, como diz Madre Teresa, será que é ela? Tem hora que eu confundo os santos. O amor de verdade tem que doer. Tem que amar até doer. Será que o nosso amor dói? Mãe fala, né? As mães falam que esse amor até dói dentro de mim. Tanto que dói. Tanto que ama. Então, será que, como é que nós estamos pensando nisso? Na verdade, dizem que o nosso coração é uma agenda, deveria ser como uma agenda. Que quando a gente chegar diante de Deus e nos perguntar, você amou? Que a gente, sem dizer uma única palavra, a gente teria que abrir o nosso coração e de lá cair todos os nomes daqueles que a gente ama. Você quer saber se você ama a Deus? Olhe se o nome dele está escrito no seu coração. Você quer saber as pessoas que você ama?
Olhe quantas pessoas estão escritas dentro do seu coração. Olhe quantas pessoas você apagou do seu coração. Olhe quantas pessoas você tirou do seu coração. E Jesus mandou tirar alguém? Não, ninguém. E por quantas pessoas nós ainda estamos cuidando, com todas as vezes que a gente trabalha para o bem de um mundo, bem de um local que você trabalha, de uma sociedade, quantas pessoas você está amando? Porque quando a gente toma consciência de amor, a gente não vai fazer nada daquilo que possa ofender a Deus, e eu não posso fazer nada daquilo que compromete a minha dignidade, a dignidade do meu irmão, dignidade de filho. Dignidade de filho de Deus. Então eu não posso fazer com o outro algo que compromete a dignidade dele. Ele é meu irmão, nós somos filhos do mesmo pai. E quantas pessoas, porque você ama, está atento, você vai ajudar a restaurar a dignidade daquela pessoa que está destruída. Então é preciso que a gente pense muito nisso. Porque Jesus é tão delicado que em tudo ele coloca, né? Amarás, né? E você também vai amar o seu próximo. Quando? Quando você tomar consciência que vocês vieram de um mesmo pai, que vocês são irmãos e que a gente cuida daqueles que ele colocou do nosso lado. Porque amar o próximo que mora na China, no Japão, é fácil demais. Amar o que está dentro da minha casa é duro. Não é uma brincadeira. Mas só tem um segredo de aprender a amar. Com quem? Com Deus. Aquela pessoa que é muito difícil, eu sempre lembro de Jesus falar com ele, não pode ser tão ruim, porque o Senhor morreu na cruz por ela, tenho certeza, só pensou nela na hora que estava subindo o Calvário. Então, me ajuda a enxergá-lo através dos seus olhos. Me ajuda a amá-lo, como o Senhor o ama. Me ajuda a ver o que tem de bom nele, que nesse momento eu estou com tanta raiva, estou vendo só o ruim. Então, me ajuda a ver e assim amar o outro. Aquele que não olha na minha cara, aquele que tem sempre uma palavra desagradável quando eu chego, aquele que só me censura, aquele que só me critica, aquele que para ele eu nunca faço nada certo, aquele que é duro comigo. Mas eu devia agradecê-lo, porque é a presença dele na minha vida que vai fazer ganhar o céu. Porque eu tenho que fazer tanto esforço, tanto exercício que eu vou ficar bom. É verdade. É porque a gente tem que pensar do lado contrário. Falar, gente, esse eu tenho que cuidar bem, porque esse é o caminho de eu chegar em Deus. Bem difícil mesmo, isso mesmo. Muito obrigado, porque eu tenho que cuidar de tudo aqui, vai ficar pouco tempo no purgatório. Eu já peno aqui mesmo, na sua presença, vai ficar ótimo para chegar no céu rapidinho. Porque não é brincadeira. Tem uma turma que eu falo, Jesus, por ti, amigo. Olha bem, fala com ele, vai colocando estrelinha, que olha o esforço. Olha o esforço de amar, né? Porque a gente vai compreendendo, a gente não pode fazer nada, somos filhos do mesmo Pai. Temos mesmas necessidades, os mesmos desejos, os mesmos sonhos, queremos ser felizes. Ele ainda não te conheceu. Ele ainda não entendeu. E como é que aquele que ainda não conheceu Jesus, conheceu o Pai, vai conhecê-lo? Pelas suas atitudes. Pela sua forma como você ama. Então, se eu reagir igual o outro, eu falar, esse Deus que ela fica rezando, não resolve nada, não muda nada para ela. Compreenderam a dimensão? Se você afirma que crê em Deus, vem cá, assiste missa, reza texto, confessa todo mês, tudo bonitinho, o que o outro espera de você? A mesma atitude que esperaria dele, não é? E se a gente bate, fala mal, eu faço tudo que Jesus falou, eu falei, isso quer rezar? Coitado, não mudou nada ainda, vê se eu vou mudar. Então, nós nos comprometemos a partir do momento que vamos à igreja. Porque tudo que a gente faz, nós levamos o nome de quem? De Deus. A gente tem hábito de entrar nos lugares e fazer o quê? Fazemos o sinal da cruz? Tudo no automático. Porque a partir daquele momento, tudo que você pensa, fala e age em nome de quem? Dele. Mas a gente vai no automático, né? Passa nos lugares fazendo o sinal da cruz. Vai passando fazendo o sinal da cruz. E tem que agir em nome. Está escrita a palavra. Que tudo que eu faça por palavras, atos, seja por causa do nome dele. Está vendo como é que a gente tem que prestar atenção nas coisas de Deus? É que o nome dele tem que estar gravado no meu coração. Ele tem que ser a coisa que eu mais preocupo no dia. Mas é porque nós estamos vivendo hoje em dia uma forma de cristianismo que está diferente. Então, eu não posso viver um cristianismo onde eu estou fechada em mim. Eu não posso permitir que a dor do outro não me incomode. Eu não posso viver, e hoje nós estamos trabalhando para ter um bem-estar físico, um bem-estar material, um bem-estar mental, mas desde que a dor dela não chegue em mim.
Então são pessoas corretíssimas, que tudo que vive brilhantemente, faz tudo certo. Mas você não se aproxime de mim, porque eu não tenho nada com a sua dor e com o seu sofrimento. Somos irmãos? Não, estamos equivocados. Será que isso é ser cristão? Se a gente acha que isso é ser cristão, não somos cristãos. Se a dor do seu irmão não te deslocar, não fizer você tomar uma atitude, se a impotência dele diante da humilhação, do sofrimento, da falta de condição de conseguir algo melhor, não mexer com você, tem algo errado. Tem algo errado. Amar a Deus, amar o meu irmão, não pode me manter num lugar onde eu estou protegida pelo meu bem-estar. Está errado. Eu não posso falar que eu amo a Deus e eu amo o irmão, se a fome do meu irmão, se a injustiça que está nesse mundo, se o desemprego de alguém, se o desespero de alguém não me incomodar. Está errado. O nosso cristianismo tem que pôr fogo no mundo, e o fogo que vai mudar esse mundo não é uma arma, é o amor. Porque eu incomodado com aquele que está do meu lado, e ele só vai conseguir sentir o amor de Deus porque eu agi nele. Eu dei a água que ele estava com sede, eu dei o pão que ele estava com fome, eu ajudei ele a trabalhar, eu dei o dinheiro que ele precisava para esse mês. Eu ajudei que ele caminhasse, não se desespere, para esse mês será assim, para o próximo, Deus proverá. Senão está errado o nosso cristianismo. Nós não podemos estar imunizados se a dor do meu irmão não me incomoda. Eu não posso passar na rua, ver alguém caído e falar, não me incomode, se ele é meu irmão. Mesmo que ele não me trate bem, eu tenho que chegar perto dele e falar, você precisa de quê? Como eu posso te ajudar agora? Porque você é meu irmão. É nesse sentido que Jesus falou. Nós temos um compromisso uns com os outros. Porque somos irmãos. Então, se o nosso cristianismo estiver morno, não estiver fazendo que eu me mexa, me deixando muito confortável na minha poltroninha, tem algo errado. Se eu penso que eu só vou ajudar alguém quando eu aposentar, estou muito equivocado. Que hora que eu tenho que amar o meu irmão e amar a Deus, começar a treinar? Agora. Que hora que eu tenho para fazer tudo isso? Agora. Agora. Nós não temos depois. Aquele pobre e seu irmão que está sentado na rua com fome, pode ser que você não encontre ele de novo. Lembra que a irmã Faustina, um dia estava na portaria do convento, que elas faziam rodízio. Aí chegou, porque Jesus gosta de caprichar, chegou o mendigo do mendigo, né, esfarrapado, sujo, que é a situação, de medo. Falou, me dá um pão. Ela falou, só me espere que eu vou providenciar algo. E era ele quando ela chegou. Para morrer, né? Coisa simples assim. Nem a partir desse dia, todas as freiras queriam para ficar na portaria. Nunca mais ele apareceu. Que ele é assim, uma vez só, né? Perdeu a chance, perdeu. O dia que ela estava lá, ele foi. E falou, me dá um pão. Estou com fome. E poderia, se você não está atento, falar, volta depois. A fome espera, só se você nunca sentiu. A dor espera, só se não for a sua dor. A dor do outro espera. Então, nós não podemos, aquela frase que eu vivo debochando, a gente não pode mais, depois de conhecer isso, falar para o outro, você está bem? Não, mas Deus te ajuda, porque agora eu não posso. Né? Se o outro, porque a gente já espera que o outro faça, tudo bem, tudo bem. Se a pessoa falar, não, não está bem, você fala, então Deus te ajude, viu, vou rezar para você, estou com um pouquinho de pressa. Isso não é ser cristão. Isso não é. Nós temos que ser muito incomodados, porque a única forma de fazer algo para Deus é no irmão. Não se iludam. São os irmãos que vão nos levar para Ele. Tinha alguns santos, né, que sempre queria estar em contato com alguma pessoa muito pobre, porque falava, se eu encontrei um miserável hoje, eu encontrei a ele. E a gente desvia daquele que cheira mal. Daquele que sempre vai me pedir uma coisa, mas não é possível, você vai me pedir uma coisinha? Eu não tenho nada. É a gente mesmo que vai ajudar uns aos outros. Até a gente ter um mundo justo, feliz, igual para todos. Porque nós temos que conscientizar que Deus quer somente a nossa felicidade, Deus não rema, no sentido contrário. E às vezes a gente coloca Deus como aquele que, Ele não quer a minha felicidade, então Ele está de lado, depois quando eu tiver que acertar, eu volto lá. Não, você participa da sua vida com Ele agora, porque Ele só quer o bem. Ele só quer te ver feliz. Só nos criou para isso, para ser feliz.
Lá não, aqui, agora. Que dia que Deus te quer feliz? Aqui, hoje. Mas ele não quer ela feliz e você infeliz, ele quer todos os filhos dele felizes. Então, por que o outro não está feliz? O que eu posso fazer para você agora? Jesus era tão delicado, tão especial, que ele não chegava e falava assim, você é cego, vou te fazer se enxergar. Ele falava, o que você quer que eu te faça? Eu tenho que aprender isso com ele. Chegar perto do outro, ver que o outro está bem e falar, como é que eu posso te ajudar agora? O que você quer que eu faça para você? Porque o seu sofrimento está incomodando a mim. Não incomodando porque me incomoda, porque eu sinto a sua dor. Eu tenho compaixão. A sua dor é também a minha dor. Nós temos que estar juntos. Então isso é amar a Deus acima de todas as coisas. Então, vocês imaginam o quanto que Jesus desejava que a gente vivesse a mesma experiência dele. Que Jesus queria que a gente vivesse não uma caricatura de Deus, uma caricatura da religião, mas a alegria de crer, a alegria de ter um Deus vivo, um Pai, poder relacionar com um Pai. Isso é algo sem preço. Saber, eu tenho um Pai, eu tenho uma pertença, eu tenho alguém que me ama, e porque Ele me ama, eu posso andar firme porque Ele cuida de mim. Porque Ele me ama, mesmo que eu esteja perdendo agora, eu posso dizer, é por meu bem que Ele está fazendo isso, porque Ele me ama. Ter a coragem de dizer isso não é fácil. Mas a experiência de conviver com Ele, de dizer, se Ele está levando agora, ou se Ele não me deu isso agora, é porque Ele me ama demais, eu posso dizer, mesmo que eu não entenda nada, obrigado, porque o Senhor está cuidando de mim. Um dia eu vou entender. Agora não preciso entender, agora eu posso só confiar. Então, esse amadurecimento na fé, né? É um amadurecer. É entender aonde eu estou, como eu estou caminhando. Aquilo que Deus Pai pergunta para Adão, onde estás? Onde estás? E entender que somos filhos dele. Onde eu estou, meu Pai? Aqui, tentando te achar. Tentando abrir meu coração. Tentando entender que eu não tenho a rédea da minha vida, mas que eu posso entregar com toda confiança e falar, me guia. Que o seu amor vai trabalhando em mim e vai me dando a forma que o Senhor quer que eu tenha. Mas não me deixe, Senhor, que a dor do meu irmão não me incomode. Não permita que o sofrimento eu seja indiferente ao sofrimento do outro. Que o outro que não tem dinheiro para comprar um remédio, que não tem dinheiro para um gás, que não tem dinheiro para alguma coisa, que eu seja indiferente a tudo isso. Eu não posso ser indiferente a isso. Eu tenho que saber que é o Senhor que está por trás de cada coisa. Que não cai uma folha da árvore sem a sua permissão. Me dê a graça de crescer no amor. Vocês já imaginaram que a gente tem que crescer no amor? Tem os degraus do amor, até a gente chegar ao nível dos lábios de Jesus. Nós não chegamos nem no pé, mas tem que chegar no lábio. Segundo Deus Pai, tem que chegar lá. Mas que a gente comece e peça a Ele a graça. Me dê a graça de crescer no amor. No amor para com Deus acima de todas as coisas e no amor para com o irmão. E todas as vezes que Deus te colocar diante de uma situação, pergunte a Ele o que Ele quer que você faça. Para que a gente não perca a graça de saber o que eu tenho para fazer naquela hora. Eu já contei, talvez alguém já saiba, esse caso tem tantos anos, provavelmente mais de 20 anos. Na época que eu tinha assumido a vice-diretoria técnica do hospital, do Baleia, e eu estava na enfermaria com os residentes, na hora que chegou uma senhora, e falou, doutora Filó, a senhora cuida dos meus filhos. Eu atendia demais, atendia quase que o Taquaril inteiro, era 800 meninos por mês que eu atendia. Só que eu ia lembrar de alguém. Meu marido teve um derrame, está na cama. Eu trabalho para um advogado que venceu o mês, falou que não tem dinheiro para pagar meu salário. E eu preciso de dinheiro para o gás. Não tem como fazer comida para os meninos. Eu falei com ela assim, a senhora podia sentar, por favor? Porque eu vou só terminar uma coisa aqui. E já converso com a senhora. Eu falei, Jesus, evidentemente que ela não precisa só do gás. Então, se ela não tem dinheiro para o gás, não deve ter o resto dentro de casa. Então, me orienta como é que eu vou resolver isto agora. Me dê a direção. Enquanto o senhor não falar, eu vou fingir que eu estou escrevendo, viu? Para poder, né, fazer a conexão, para saber para que lado que eu vou, né? Para que ninguém entenda. O que a Filó está fazendo ali, né? À toa. Esperando o chefe mandar. Eu falei com ela, a senhora me espera aqui. E desci para a minha sala da diretoria. Quando eu desci, todos os diretores do hospital estavam na minha sala.
financeiro, administrativo, todo mundo estava lá. E eles ficavam no outro prédio. Eu falei, ué, Gima, que festa que é essa aqui na minha sala? Que bacana. Aí o doutor Paulo, que era o diretor financeiro, falei com ele assim, ô, doutor Paulo, quanto que é uma cesta básica que vocês compram aqui para os funcionários? Ele falou assim, se não for filó com os pobres dela, não é mais nada, né, filó? Eu falei, não, doutor Paulo, eu só queria saber quanto que custa uma cesta. Só isso. Tal da mão direita, não sabia o da esquerda, uma luta. Né? Falei, quanto é? Ele falou, filó, você esqueceu que você é da direção? Não, senhor, esqueci não. Só serviço, esqueci não. Ele falou, você tem direito à cesta básica? Eu falei, eu tenho direito à cesta básica? Tem, filó. Falei, ó, gente, que espetáculo, nunca soube disso. A partir de quando vocês começaram a fazer isso? Desse mês. Falei, porque eu nunca soube dessa história. Pode ir lá. Falei, busquei a mulher, falei, ó, que espetáculo, que eu dou o dinheiro do gás, né? Tem a cesta. Quando eu cheguei lá e fui pegar a cesta básica, não sei se é porque a cesta era da diretoria, né? Espetáculo de cesta. Tinha tudo que vocês imaginarem, e mais alguma coisa nessa cesta. Aí falei com ela, olha, aqui tem a cesta, que está o dinheiro do gás, e aqui está a cesta. Então, nós vamos fazer um combinado. Eu estava só começando a ser vice-diretora, né? Então eu tinha muitos anos. Todo mês, a senhora vem aqui para pegar a cesta. Todo mês. A cesta é da senhora, até que a situação normalize. E nós encontramos aqui no hospital. Essa mulher ajoelhou, olhou para o céu. Chorava ela, chorava eu. E ela falava, agradecia a Deus e falava, e pedia que nunca me faltasse nada. Foi embora com a cesta. Fiz ela levantar, falei, vamos agradecer a Deus a oportunidade de ter escutado, ter feito a coisa certa. Fui embora. De noite, quando eu fui rezar, falei com Jesus, você bem que tentou me pegar hoje, né? Achando que eu tinha assumido um cargo, tinha esquecido você. Fala a verdadinha. Mas eu passei bem no teste de hoje, porque eu rezei, fiz a coisa direitinho, fala a verdade. Fiquei bem esperto, porque se eu cochilar, o cachimbo cai. Aí, eu quero dizer para vocês que essa mulher nunca mais voltou. E eu nunca mais tive direito à cesta básica. Até hoje eu me pergunto se ela era de verdade. Nunca mais eu tive direito à cesta básica. Nunca mais ela voltou. Eu fico pensando que uma pessoa necessitada teria voltado. Aí eu falo com ele, se o senhor tentou me testar, que bom que eu estava ligada, que tudo eu preciso rezar, para que não perca a chance de fazer aquilo que é certo e, às vezes, de encontrar com o próprio Deus. Porque, às vezes, Ele nos visita e a gente não presta atenção. Porque a gente não está atento para as coisas que Ele está chegando e falando, vamos ver se ela está ligada a mim. Então, que Deus nos conceda as graças, não é? E que hoje eu gostaria que a gente parasse para pensar quantos atos, quantas atitudes de amor Deus tem tido na sua vida. Porque se a gente começasse a pensar em tudo que Deus nos dá, não sobraria tempo para reclamar do que falta. Porque é tanta coisa. Comece a pensar. Desde que você anda, fala, enxerga, escuta, faz xixi, come o que quiser, tem comida em casa, tem emprego, ou não, às vezes está preparando para. Preste atenção em tudo que Deus te dá. Quantas coisas Ele te livra o dia inteiro. Quantas coisas. Ele te protegeu, Ele te guardou. Quantas coisas. Comece a prestar atenção. Hoje nós vamos encerrar fazendo ação de graças. Agradecendo ao Senhor. E pedindo a Ele sempre graças espirituais. Para aprender a amá-lo. Igual Jesus falou, amarás. Eu tenho fé. Jesus pode ter uma fé em nós. Eu creio que vocês um dia vão conseguir. Essa aqui é a disposição de Jesus. Como eu acredito que vocês um dia vão conseguir amar uns aos outros como irmãos. Porque vocês são todos irmãos. Ninguém é mais do que o outro. Absolutamente iguais. Diante do olhar de Deus, todos iguais. Então, pedir a Deus que nos dê essa graça, as graças que a gente precisa. Fala, Senhor, eu preciso fazer progresso espiritual. Me ajuda. Eu quero caminhar nos degraus do amor. Eu quero conseguir te amar acima de todas as coisas, com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, com toda a minha força. Eu ainda quero viver assim. Mas, por enquanto, o Senhor sabe onde eu estou. Só o Senhor sabe onde eu estou. Me ajuda a ser aquilo que o Senhor quer que eu... Me faça chegar onde o Senhor quer que eu chegue. Somente pela graça dEle, por mais nada. Então, vamos fechar os nossos olhos. Vamos colocar diante dEle com esse coração de gratidão. E pedir a Ele que nos ajude, derramando sobre nós as graças espirituais, para amar a Ele acima de todas as coisas e amar os nossos irmãos
como a nós mesmos.